Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 141 entrando no ar. Eu sou Paulinho, estou aqui com a Adriana, que me abandonou no dia da gravação. Olha aí, esposinho. Ó, diferente de você, eu tava trabalhando, viu? Tá bom, tá bom. Gente, como eu trabalhei naquele encontro cepal, hein? Meu pai amado. Contar pra vocês, nesse programa eu entrevistei sozinho, pela primeira vez na vida, sozinho entrevistei uma pessoa, e foi Márcio Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha. Ele tava assim, era o único horário que ele tinha, e era bem no horário de pico lá do movimento do stand. Então tava todo mundo no stand, eu levei ele pra salinha lá, a gente gravou. Todo mundo no stand, as 1.800 pastores também estavam no stand. Todo mundo comprando lá. E eu fui lá, eu falei, não vamos perder essa oportunidade, né? O homem tá aqui e tal. Por mais que vocês não gostem do estilo da Lagoinha, das músicas que eles cantam, não concordem com as atitudes de algumas pessoas de lá, não dá pra dizer que o Márcio Valadão é uma pessoa que não tenha experiência pra compartilhar, né? Mais de 40 anos pastoreando aquela igreja, tem muita informação. E assim, o que eu consegui pensar na hora... É uma igreja grande, né? Tem então, muita experiência, muita história pra contar. Vocês vão ver, eu gostei muito da entrevista, ouça com o coração aberto, você vai conhecer esse homem de Deus e vai conhecer a opinião dele sobre uma igreja grande, sobre o orgulho, eu gostei bastante. Sobre uma mega igreja, né, amor? Mega igreja, E foi o programa mais curto do Encontro Cepal, né? Porque eu tava sozinho. De irmãos.com. E ele tava com pressa. São os primeiros que são mais curtinhos. Tão curto quanto os primeiros programas do podcast irmãos.com. Curte aí, Márcio Valadão, no 38º Encontro Cepal. Com vocês, Márcio Valadão. Podcast Cepal. Podcast Cepal. O podcast dedicado à liderança evangélica de língua portuguesa. Muito bem-vindos ao Podcast Cepal. Continuamos aqui no 38º Encontro Cepal, gravando muitos bate-papos, muitas entrevistas legais. Agora eu tô assim, sem companhia aqui. Cassiano e a Adriana estão lá atendendo, mas na verdade estou em ótima companhia. Não posso falar que não. Estou aqui com o pastor Márcio Valadão, pastor da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, né? Pastor, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Ô Paulo, para mim é um prazer tão grande, especialmente para poder conhecer você, viu? Um moço tão simpático, tão alto, tão bonito, viu? Legal. A gente estava vendo aqui, infelizmente a gente não consegue assistir tudo que acontece aqui no evento, né? O senhor é preletor aqui, mas o senhor tem falado sobre orgulho, né? Como que a liderança tem que trabalhar esse orgulho, e a gente vê isso cada vez mais complicando a liderança brasileira. Como que o senhor vê essa questão do orgulho com relação aos pastores? Como que eles têm lidado isso? Eu percebo que alguma coisa assim muito simples, mas ao mesmo tempo alguma coisa muito complicada. Exatamente pelo fato que não importa o tamanho do trabalho, não importa o tamanho da igreja, não importa os dons que as pessoas tenham recebido do Senhor Deus, mas a questão do orgulho é algo que toda confusão que o mundo experimenta é exatamente por causa da semente do orgulho. O próprio Satanás virou Satanás exatamente por causa do orgulho. O orgulho é exatamente aquela inveja assim tão sutil, quando ele disse, por que ele não eu? E exatamente para engordar aquilo que era o mal do seu coração, que era a questão do orgulho. E eu percebo que para os pastores, para os líderes, alguma coisa que é tão terrível é quando ele começa a alimentar, achando que o que existe é por causa da capacidade dele, é por causa que ele é muito bom, por isso e por aquilo. E a palavra diz que a soberba precede a ruína. Então, creio que para nós pastores, Jesus, ele abriu o coração e ele disse para as pessoas, olha, sede meus imitadores, eu sou modelo, não é assim? E ele disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ninguém pode escrever um livro, como aprender a ser humilde comigo, em 10 lições, porque no momento que ele escrever isso, ele está demonstrando alguma coisa que realmente é terrível, né, Paulo? Coloca no carro, quer ser humilde? Pergunte-me como, né? Quer perder peso, né? Perder peso
vezes pode até ser um testemunho, mas não a questão da humildade. Mas Jesus, ele se tornou humilde, ou seja, ele se fez. Por isso que em Filipenses 2 diz para termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ou seja, ele sendo Deus, ele se esvaziou. E ele veio até nós exatamente de uma maneira a mais simples, das mais simples mesmo. Ele podia ter nascido num palácio, ele podia ter tido uma mãe que fosse rainha, e mil coisas assim. E eu creio ia fazer que diferença, né? ele veio exatamente com esse propósito, né? Mostrando que a glória sempre deve ser a glória de Deus. Agora, para saber do senhor, como pastor da Igreja Batista da Lagoinha, quantos membros tem hoje registrados na igreja? Cada domingo nós temos um culto só para batismo, sabe, Paulo? Todo domingo? Todo domingo, um dos cultos. Domingo tem culto o dia inteiro, às 6 da manhã, às 8, às 10, às 13, às 15, às 17, às 18. O senhor não prega em todos, 21. não, né? Eu pregava em 3, hoje eu prego em 2. Eu prego das 10 e das 18, todos os domingos. Mas das 13 horas é um culto de batismo. Então cada semana muda. Até semana passada nós éramos, parece que 45.979 membros. Olha isso! Que legal. 45 mil, vamos arredondar para baixo para ser mais humildes. Não, isso sempre. Então, o senhor, desculpa, eu não conheço a história da Igreja Batista da Lagoinha. Foi o senhor que começou o trabalho lá? Não, eu assumi o pastorado em 72. E isso vai, então ano que vem, aliás, vai estar celebrando, se Deus permitir, 40 anos ali de pastorado. E a igreja? Ela já existia. Já existia? Já existia. Eu me converti nela em 66. Mas ela foi organizada em 20 de dezembro de 57. E em 72 tinha mais ou menos quantos membros? Mais ou menos 300 pessoas. 300. Naquela época era uma igreja já muito grande, porque é uma igreja batista. Então uma igreja batista em 72 com 300 membros já era um grande desafio. E lá estava eu chegando de modo assim sobrenatural mesmo para chegar, para assumir o pastorado, no sentido que eu tinha me convertido ali, todos me conheciam, era o Marcinho. E foi só por Deus até hoje. Tá, mas é aí que entra essa questão de 300 para 45 mil, quase 46 mil membros. O senhor olha para trás, imagino que o senhor fica assim feliz com essa evolução e tal, né? E agora, para trabalhar esse orgulho, eu quero saber assim do coração do senhor, para não deixar esse orgulho tomar conta e o senhor pensar, olha só como eu sou bom. Com 40 anos a gente foi de 300 para 46 mil membros, né? Como que o senhor trabalha isso? O senhor todo dia acorda e fala, não, isso aqui é de Deus, é pro Senhor? Eu vejo que na Escritura diz assim, que a coisa mais desgraçada que existe é o coração do homem, porque dele é que procedem todas as coisas. E em Provérbios diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então nosso coração tem que ser guardado, porque se a semente do orgulho for regada, já é a semente da destruição. E no momento quando isso acontece, aí acaba tudo. Eu creio que à medida que a gente vai caminhando, e é um momento que a gente nunca pode dizer isso é fruto do meu trabalho, é meio semelhante a Herodes, quando ele mostrou tudo aquilo que ele havia feito, ele disse, eu sou muito bom, eu sou isso, eu sou aquilo, naquela hora. E a gente na história tem vários relatos de pessoas que quando se acharam aí que caíram, né? Aí que caíram. Então o grande perigo, por incrível, é exatamente quando a pessoa, os outros acham que ele já chegou, ou ele mesmo acha que já chegou, aí é o momento da destruição. Mas eu creio que enquanto nós caminharmos humildemente diante do Senhor, e buscando a glória dele, o nome, não o nome dele, ou seja, da pessoa, mas o nome do Senhor, aí tudo que ele busca, a palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. E esse coração perfeito é aquele coração que nós temos que vigiar sempre, para não ficar maculado pelo orgulho, senão aí as coisas vão de desgraça. Vigiar, né? A palavra vigiar, tudo já era. De todo dia lembrar por que nós estamos lá, todo dia. E a vida é um dom do Senhor. Cada dia, se eu estou vivo aqui, você está vivo, é só pela bondade do Pai. É porque Ele continua tendo um plano e um propósito para a nossa vida, senão
tudo já era. Agora sim, uma igreja, mais uma vez, com 46 mil membros. A gente tem muitos críticos a mega igrejas, né? Tem muita gente que não gosta desse tipo de modelo e tal. Pela crítica deles é porque é muito difícil você conseguir cuidar de 46 mil pessoas. Eles preferem pulverizar isso em igrejas menores. Como que o senhor e a Igreja Batista da Lagoinha, como que vocês trabalham essa questão do cuidado? Olha, nunca foi o propósito, posso dizer de coração bem aberto, de ser uma igreja, uma mega igreja. Eu acho que a igreja ela nunca pode ter adjetivos, porque quando ela tem um adjetivo, ela acaba ficando com um rótulo. Eu vejo o seguinte, durante muito tempo o crescimento nosso era o crescimento através da abertura de novas igrejas. Então, durante esse tempo, quase 100 igrejas foram organizadas. Mas houve um momento que tivemos uma compreensão do Senhor de começarmos demos a independência para todas as outras, elas ficaram todas independentes, demos o patrimônio e começamos a uma experiência, porque uma igreja grande, ela impacta a cidade. É tão interessante isso. Há uma coisa chamada sinergia. Vamos imaginar se essa mesa que está aqui na minha frente pesasse 200 quilos. Você, Paulo, é tão forte, tão musculoso, igual Popeye, né? Quem me conhece sabe. Come espinafre. Então nós dois vamos levantar essa mesa. Mas ela pesa 200 quilos. Eu levanto 50. Você levanta 80. 30, vai. 30. Não, você levanta 80. Nós dois, se nós dois pegarmos aqui e falarmos 1, 2 e já, mas ela pesa 200, eu levanto 50, você levanta 80, 130 e os outros 70. Alguém, né? Existe uma coisa chamada sinergia, isso é física, isso não é milagre, é que a força se multiplica, Então nós dois levantamos essa mesa. No mundo espiritual há uma sinergia espiritual. A Bíblia diz que 1 põe para correr 1000, 2 põe para correr 10.000. Então no mundo espiritual há essa força que se multiplica. Então a sinergia numa única igreja, ela causa um impacto. Por exemplo, em Belo Horizonte, eu vou falar com muito respeito, não é crítica nem nada, é só isso assim. A Assembleia de Deus tem 150 mil membros em Belo Horizonte, mas ela está espalhada em cerca de 1.000 templos. 1.000 templos. Sim. A Quadrangular deve ter mais de 100 mil, mas ela tem 600 templos em Belo Horizonte. Certo. Os presbiterianos já devem ter quase 200, muito mais de 200 igrejas. Agora, quando você chega, por exemplo, no aeroporto e diz assim, eu quero ir na igreja, quero ir na Assembleia de Deus, eles perguntam qual o endereço. Se você chega e pergunta, eu quero ir na Igreja Batista da Lagoinha, não existe. Não tem outra, né? Eu compreendo. Então, uma igreja grande, ela provoca, ao mesmo tempo que é uma igreja grande, é a menor igreja de Belo Horizonte, Paulo. Entendi. Ela é menor porque nós trabalhamos com células e as pessoas são pastoreadas ali na célula. A gente olha nos olhos dela, o acompanhamento é muito significativo. Uma igreja grande. Eu fui pastor em 70 de uma igreja que tinha 112 membros. Sabe quantos casamentos eu celebrei? Pode exagerar. 112 membros em quanto tempo? Em 1 ano e 3 meses. Sei lá. 30? 30. Nenhum. Nenhum. Pode exagerar, eu exagerei. Agora, por quê? Até para casar numa igreja grande é mais fácil. É difícil, Paulo, uma semana que a gente não tenha 8, 10 casamentos na igreja. Na semana? Na semana. No salão principal? Não, aí são vários salões. São vários salões. Ou seja, até para casar é mais fácil. Deu para entender? Tudo muda muito, sabe? Muda. Normalmente, por exemplo, o salário de um pastor numa igreja, algumas vezes absorve 50% da entrada da igreja, 60%. Eu acho que o meu salário não chega a 2%. Compreende? Então, aquilo, hoje nós temos cerca de quase 200 ministérios na igreja. São quase 200. Porque não existe igreja grande. Eu queria acabar com isso. Não existe igreja grande. Toda igreja é uma igreja em crescimento. Quando a pessoa coloca... Ou deveria ser, né? Mas tem que ser. Toda igreja... Não é igreja, talvez, né? Toda igreja é uma igreja em crescimento. Agora, o pastor precisa querer que a igreja
igreja seja uma igreja em crescimento. Se ele acomoda, se ele para, não é o número pelo número, é exatamente buscando vidas. Tem muita gente que fala porque Deus não se preocupa com números, né? Mas para a vida daquela pessoa faz muita diferença. Alguns dizem assim, eu busco qualidade, eu não busco quantidade. Mas vem cá, a quantidade é resultado da qualidade. Sim, é igual um corpo, né? Se a pessoa não cresce, se uma criança não cresce é porque tem um problema, né? Exato. O natural é ela crescer. Porque a igreja, uma das figuras que existe, Paulo, ela é a figura da noiva, da esposa. E Paulo dizia, olha, eu gerei vocês. Ele fala de gerar. Imagina uma mulher velha de 80 anos, ela não tem filhos. Como uma mulher de 5 anos, não tem filhos. Uma porque é muito velha, outra porque é muito nova. Uma mulher doente também não tem filhos. Uma mulher separada do marido não tem filhos. Ou seja, a figura da igreja, como uma mulher, se pudermos falar assim, saudável, o mais natural que existe é que os filhos venham. Nós temos que ter a visão, cada igreja tem que ter a visão que ela é o centro do mundo, ela não é a igreja, ela é uma igreja, mas ela tem que ter a visão de Atos 1:8, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. A Igreja Batista Lagoinha, falando em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, Judéia e Samaria, está muito envolvido com missões? Profundamente envolvida, só que nós não plantamos a Igreja Batista da Lagoinha em lugar algum. Nossos missionários, eles vão para ajudar a igreja local. Domingo passado, nós enviamos um casal e os 2 filhos para a Sibéria. Ou seja, lá em cima, mas não para colocar a bandeira da Igreja Batista da Lagoinha na Sibéria. Não. Então o que acontece é que nós estamos em tantos países e aqui no Brasil, mas não tem um lugar para a Igreja Batista da Lagoinha. Ou seja, nossos missionários vão lá para os ribeirinhos do Amazonas. Então lá você encontra, lá naquele povoado pequenininho, aquela igreja com uma placa: Igreja Jesus Cristo voltará no cavalo branco quando a trombeta soar. Aquele pastor que é pescador. Então a nossa equipe vai, os missionários vão exatamente para estar ali ajudando aquele pastor, ganhando vidas. Porque esse é o objetivo, não é o nome da igreja estar em destaque lá, né? Que legal. Exatamente. Muito bom. Pastor, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu vou liberar o senhor que você quer assistir um seminário lá. Uma honra para mim, Paulo. Deus abençoe a todos vocês. Muito legal. Obrigado. No programa anterior. Muito obrigado. Programa curto, recadinhos. Pra ficar comprido. Pra ficar um pouquinho mais comprido, mas vai ser curto do mesmo jeito, que a gente só vai fazer os Fica a Dica aqui pra você, que são, como sempre, muito especiais. Ai, gente, esses Fica a Dicas tão maravilhosos. Porque a gente fica com os livros aqui na mão, lendo, é muito bom. Porque, assim, todos os livros que a gente recomenda, a gente ganha também, né? Então, é uma bênção pra gente aqui também. Mas é lógico, a gente tem que saber o que tá indicando. E indica com muito carinho esse livro da Edições Vida Nova, do Dr. Henry Cloud, chamado Integridade. Integridade, uma palavra cada vez mais esquecida nos dias de hoje, né? O que é uma pessoa íntegra, Adri? Certa. Uma pessoa justa, inteira. De íntegro, inteiro. É uma pessoa... Não é falsa, não tem duas caras. Como eu falei, quando a gente tava gravando com o Azaf Borba, né, eu brinquei com ele, algumas coisas a gente fala em off e tal. Ele falou, não tem problema. Tudo que eu falo em off, você pode usar em on. Em on, é isso mesmo. Isso é uma pessoa íntegra, né, que não fala por trás, não tem duas caras, não é uma coisa no serviço, outra coisa em casa, não tem outra a vida secular e depois a vida religiosa. A vida espiritual, né? E o Dr. Henry Cloud fala sobre a integridade do seu livro, a coragem de enfrentar as demandas da realidade. Ele fala aqui de 6 qualidades essenciais que determinam o seu sucesso no trabalho e na vida pessoal. Primeira dimensão do caráter, criar confiança. Segunda dimensão, buscar
a verdade. Olha isso. Gente, parece que é tão fácil. Às vezes a gente faz umas mentirinhas aqui, outra ali, né? Já respondeu o e-mail? Ó, tava respondendo agora. E nem tava te ligando agora, né? Você ligou, tava com o celular na mão. Mas isso acontece, é verdade, acontece. Liga, e aí, já saiu de casa? Nossa, já saí. E tá com a chave na mão aí da porta. Terceira dimensão do caráter, obter resultados. A quarta dimensão, aceitar o aspecto negativo. Essa é do esposinho, hein? Essa é pra mim. A quinta dimensão, buscar o crescimento. E a sexta dimensão, buscar a transcendência. Aquele que se humilha, cresce. Onde você está? É isso que o Dr. Henry Cloud discute aqui no seu livro Integridade, que você adquire aí pelo link, pelo banner que tem aí no post, direto nas edições Vida Nova. Clica, participa, você prestigiando nossos patrocinadores, você prestigia o podcast também, tá bom? Vida longa ao podcast. Vida agora, nova ao podcast. Olha. Esse podcast foi rapidinho, igual o quê? Olha só o gancho que a gente pegou pra indicar os livros de bolso da editora Agnus. É um podcast fast food. Esse é aquele programa que você, quando baixa, deixa pra ouvir quando você tem pouco tempo, né? Quando você vai na padaria, por exemplo. Os livros da editora Agnus de bolso são aqueles pra você deixar lá do lado do seu trono, né? Nossa, do lado do trono. Pra deixar do lado do que? Onde mais dá pra ler? Na varanda, né? Quando você senta lá pra tomar um arzinho. Quando você vai fazer uma viagenzinha curta, sabe? Então tem o link aí pra vários livros de bolso que são baratíssimos. R$ 9,90, R$ 8,90, muitos de R$ 8,90 e R$ 9,90. Nossa, tem muitos abaixo de R$10. Tem o Gente Cansada de Igreja, que a gente já recomendou aqui, Em Seus Passos que Faria Jesus. Que legal, tem Homens de Oração de Hernandes Dias Lopes. Tem muitos do Hernandes Dias Lopes. Você sabe que o Hernandes tem muitas pregações dele que viram livros, né? Oh, que da hora! Como fazer amor sem tirar a roupa? Pra esposa e pro marido. Tem os 151 boas ideias pra educar seus filhos, que a gente também indicou aqui. Já tá lendo. 101 ideias de como paparicar seu marido e como paparicar sua esposa. Da esposa vai ser... Eu já sei o que eu vou dar no nosso aniversário de casamento. Eu vou mandar e-mail pra Agnus. Então tem os livros expressinhos da editora Agnus, preço bem bacana, dá pra fazer até um pacotão e receber tudo em casa pra você ter esses momentos aí. Se você não tem muito hábito de ler, começar por um livro pequeno e fácil de levar pra todos os lugares é um bom caminho, né? Pra você criar o hábito da leitura na sua vida. Editora Agnus também. É tão bonitinho o livro, gente. Ele é pequenininho, cabe no bolso, é muito fofo. E não esquece, todo mês a gente lança um vlog, a gente sempre esquece de falar aqui no podcast. No último programa, o 008... É verdade! Olha isso aí, pessoal, já saiu o último vlog de Irmãos Já tem, o quê? 2 semanas já, o 008. E dá pra curtir. E você vai aprender a fazer avisos criativos pra sua igreja. A gente tentou de uma maneira muito rápida explicar. Gente, esse podcast tá muito prático. O vlog. Esse vlog tá muito prático. Porque a gente ensinou de verdade, sabe? Aqueles... passo a passo. Isso. Tutorialzinho. Isso, amor. Foi bem expressinho também, né? Foi fast food, mas assim, se você quer se aprofundar, vai ser bem fácil. Tem cenas dos programas anteriores do podcast Cepal. No próximo a gente vai colocar cena desse aqui também, com o Márcio Valadão, tem uma imagenzinha, eu lembro de ter gravado alguma coisa. Então assina lá o canal no YouTube, dá o joinha, comenta, porque conforme você comenta e publica no Facebook e ajuda a gente a divulgar, faz o vlog ser mais conhecido e dá mais ânimo pra gente gravar novos episódios. É isso aí.